Muito bem, meus queridos e amados irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja de São Sebastião, os visitantes, bom tê-los conosco, aqueles também que nos acompanham pelos meios de comunicação da nossa paróquia, que é o Facebook, o YouTube. Queremos rezar, queremos acolher nesta Eucaristia este grande convite que Jesus fez a Pedro, João e Tiago para subir o monte, para rezar. Nós bem sabemos, queridos e amados, que este tempo em que nós vivemos é um tempo para rezar mais, para estarmos na intimidade maior com Deus, para ouvir Deus, porque nós só podemos ouvir ao Senhor, nosso Deus, quando nós deixamos de ouvir outras coisas, né, que perturbam o nosso silêncio. E silenciar não é tão fácil. Não é tão fácil. Talvez seja fácil fechar a boca para alguns, né? Embora sendo difícil para alguns também, né? Que gostam de falar muito. Fechar a boca, ficar sem falar, padre, é muito difícil. Mas muito mais difícil é silenciar o coração, a mente, a nossa alma, o nosso ser, para deixar realmente Deus entrar, penetrar, tomar conta da nossa vida. E é essa experiência que Jesus quis que os seus discípulos fizessem no monte. E monte nós bem sabemos que é um lugar de encontro com Deus, um lugar de intimidade com Deus, um lugar de se abastecer de Deus. E quantas vezes Jesus fez isso na trajetória da sua vida e da sua missão? Quantas vezes ele teve que se retirar dos seus afazeres, das coisas do dia a dia, para poder se abastecer? Porque, amados e queridos, neste mundo, nós não podemos vencer sem Deus. E nós percebemos as turbulências, nós percebemos as dificuldades que nos assolam, as provações que nos cercam, quantas coisas, as nossas vontades desenfreadas, né? Quantas coisas. E sem Deus nós jamais iremos direcionar a nossa vida diante dessas ondas fortes que remam contrário à nossa vida. E nós sabemos o que nós passamos. Cada um sabe o que passa. E cada um sabe também o que precisa. E o Senhor, muito mais do que nós, sabe o que nós precisamos e sabe dar o que nós precisamos. Porém, nós precisamos subir o monte. E subir causa, às vezes, fadiga, cansaço. Subir o monte, acredito que aqui, né, no nosso distrito, na nossa região tão montanhosa, muitas pessoas já devam ter feito alguma trilha, subido algum monte, alguma pedra, né? Tenha escalado e vê o esforço que tem que fazer. E esse esforço é o que nós precisamos fazer também como cristão. Porque quando nós nos encontramos diante do Senhor, percebemos nele o que nós precisamos e nele encontramos a luz para a nossa vida. Gente, nós vamos fazer que nem os 3 discípulos hoje, Pedro, Tiago e João. É bom estarmos aqui. Senhor, é bom estar diante de Ti.
Senhor, é bom estar contigo. Por quê? Porque Ele é nosso refúgio, nosso porto seguro. Nele a gente sente que nem quando a gente está lá com aquele frio tão grande no inverno, e pega aquela coberta tão quentinha, tão gostosa, que você se cobre e você não quer sair debaixo dela. Vocês já fizeram essa experiência? Eu já fiz. Ontem eu fiz isso. Nossa, eu deitei na minha rede, eu durmo na rede, viu? Deitei na minha rede, estava gelado. Eu disse, opa, peguei a cobertinha, ei, coisa boa. Parece que a rede me abraçou junto. Então é assim que a gente se sente, e assim que os discípulos se sentiram na experiência da transfiguração. E o que é transfiguração, meus queridos irmãos e irmãs? O que Jesus fez diante dos discípulos? Ele antecipou a vida gloriosa em Deus. Ou seja, a vida que todos nós vamos viver na eternidade, como ressuscitados, como vencedores do mal. Mas para isso, amados e queridos irmãos, é preciso descer a montanha e realizar a transfiguração no nosso meio. E o que é se transfigurar junto aos irmãos? É dar ao outro o que é de Deus. Você vai fazer com que o outro veja em você, e você veja no outro o que é de Deus. Isso é transfigurar. E nós somos convidados a fazer isso na missão do dia a dia, carregando a nossa cruz. Por isso, quando então os discípulos viram Jesus com aqueles dois homens conversando lá no monte, na transfiguração, os homens brilhavam também porque estavam contagiados e envolvidos da glória de Deus. Quem eram esses dois? Elias e Moisés. Elias, ele está representando os profetas, os portas-vozes de Deus, aqueles que falam em nome de Deus. E Moisés representando a lei, os mandamentos. Não foi Moisés que recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos da lei de Deus? Então, nesta representação, Jesus quis dizer aos seus discípulos, e quer dizer a cada um de nós, que tudo aquilo de Deus se realiza, que tudo de Deus é uma verdade. Tudo que os profetas falaram é verdade e se realizará. E tudo que contém na lei, nos mandamentos, é um ensinamento de Deus. É a palavra de Deus. Então isso vai se realizar. Queira ou não queira, isso vai se concretizar. Por isso está ali diante dos discípulos, para não duvidarem da profecia, para que não duvidem e não deixem de viver a palavra e os mandamentos. E aí, quando eles contemplaram, eles disseram: Senhor, como é bom ficar aqui. Porque isso aconteceu depois que eles acordaram, né? Porque deram uma cochilada, e quando acordaram contemplando essas maravilhas, não queremos sair daqui. E Pedro, audacioso, disse: Senhor, vamos ficar, vamos fazer 3 tendas. Nós temos coragem de trabalhar aqui e fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Mas Pedro representa muito de cada um de nós, que vive muitas vezes da euforia, das alegrias passageiras. Sabe aquele retiro que a gente vai, e muitos de nós vai, de 3 dias, que a gente dorme no lugar, reza o dia inteiro, e aquela alegria contagia a cada um de nós, que a gente não quer nem sair mais dali. Ai, que coisa boa! Que coisa boa!
mas é preciso descer o monte. Daquilo que eu me abasteci, daquilo que eu vejo de Deus diante de mim, é para que eu viva na missão do dia a dia. Pedro estava contagiado, não estava sabendo o que estava falando. Porque Jesus conversava com Elias e Moisés exatamente sobre a cruz, sobre o sofrimento que ele iria passar, mas que ele seria glorificado. Por isso ele antecede aos discípulos aquilo que ele iria viver e que todos iriam viver após a ressurreição, após a cruz, após o sofrimento vem a vida. E a vida nova, mas é preciso passar pelas turbulências, é preciso passar pelo sofrimento, é preciso assumir a cruz redentora da nossa vida. E muitos de nós quer fugir da cruz, muitos de nós quer fugir do sofrimento. Quem quer sofrer? Ninguém. Ninguém quer adoecer, ninguém quer nada que custe algo na nossa vida. Mas vejam, de tudo que nós passamos, nós podemos dar sentido não de sofrimento, não de desespero. Nós podemos pegar isto que eu estou vivendo, isto que eu estou passando, essa cruz, para que eu possa ser elevado, transformado, restaurado. Então eu posso fazer do sofrimento ou daquela provação ou daquela situação difícil da minha vida, eu posso fazer disso um amadurecimento da minha fé naquele que é por mim, naquele que venceu o sofrimento e a morte por mim. E com ele abraçar esta vida. Por isso tiveram que descer a montanha para realizar essa transfiguração no dia a dia. Por isso que quando então eles contemplaram e aqueles homens foram saindo entre as nuvens foram encobrindo Elias e Moisés, a ponto até dos discípulos ficar meio com medo. Mas de repente eles escutam uma voz que vem do alto, uma voz que vem do céu. E eu acredito que foi um dos primeiros momentos marcantes para a vida dos discípulos, escutar exclusivamente, especialmente a voz de Deus. Vocês imaginam o que significa isso? Escutar a voz de Deus. E aí eles escutam esta voz que diz: este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Gente, tem coisa melhor no mundo do que escutar só a voz do Senhor? Tem coisa melhor para nós deixar de escutar tantas vozes que tentam nos tirar da alegria, que tentam nos tirar da felicidade verdadeira? E quantas vozes nós escutamos e nos deixamos ser conduzidos e deixamos de escutar verdadeiramente a voz do Senhor? Por isso Deus diz: escutai, porque escutar a voz do Senhor é nos deixar ser conduzido pela sua palavra, é nos deixar conduzido pela sua vida, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, porque Ele é o caminho. Ele já se identifica, Ele é a porta para que nós possamos entrar e fazer morada. Então ouvir é um desafio para nós nos tempos de hoje. Ouvir Deus e deixar de ouvir tantas coisas barulhentas que nos confundem e que nos deixam sem paz, sem alegria e sem condições ou sem ânimo
para realizar a nossa missão de carregar a nossa cruz. Porque tem tantas pessoas por aí, como diz São Paulo, a carta aos Filipenses, que se colocam como inimigos da cruz, inimigos de Jesus. Não é assim? São Paulo escreve à comunidade dos Filipenses: já vos disse muitas vezes e agora repito, chorando, diz ele, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E estes têm um fim, diz São Paulo. O fim deles é a perdição, porque não encontraram o caminho. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, porque vive buscando coisas prazerosas, desenfreadas neste mundo, festas, comilanças, isso e aquilo, como se fosse exclusivamente, somente disso que vivesse as pessoas. Vive de farra. A glória deles está no que é vergonhoso. Por quê? Porque vive fazendo mal uns aos outros. E só pensam nas coisas da terra. Aí diz São Paulo: olha, nós precisamos ser diferentes. Vocês precisam ser diferentes. Por quê? Porque nós não somos cidadãos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu, diz São Paulo. Então nós devemos almejar as coisas do alto, as coisas do céu, e antecipar na vivência exclusiva da nossa vida e missão. Antecipar, isso é transfigurar-se nesta terra, neste mundo. É antecipar a glória, é antecipar o que é do céu na nossa vida. Porque diz ele, Jesus, transformará o nosso corpo humilhado, ou seja, banhado de provações e de situações que muitas vezes nós achamos: ah, Senhor, não vai ter mais jeito, não tem mais jeito na minha vida, que tristeza. Mas veja, Ele vai transformar toda essa realidade, todo esse seu corpo humilhado por sofrimento, por provações, por duras batalhas, e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Nós venceremos com Cristo e seremos gloriosos nele. Vocês imaginam o que significa isso? Vocês imaginam o que significa isso? Então isso deve ser o nosso desejo, amados. Isso deve ser a nossa decisão. Então, nesse tempo da Quaresma, vamos fazer esse propósito, além de tantos que nós já fizemos, porque o propósito e a penitência é muito mais do que deixar de comer alguma coisa que nós comemos e gostamos, né? Muito mais do que fazer tantas penitências, é a nossa transfiguração neste mundo, é a nossa mudança, que possa transparecer o que é de Deus, possa transparecer para o outro a glória de Deus, e eu possa ver no outro a glória de Deus, porque, volto a repetir, deixar de comer isso ou aquilo é muito fácil, e é só por um tempo. Logicamente que nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos aprender a nos disciplinar, porque não é só comer carne todo dia, porque não é só fazer churrasco toda semana, porque não é só comer bolo, chocolate, Coca-Cola todos os dias, não é? Não, nós temos que aprender a nos disciplinar, porque existem pessoas que não têm capacidade de fazer festa, não tem como fazer festa, não tem como comer carne, sofre, e às vezes até morre porque não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem a casa para se abrigar. Então nós temos que ser solidários e pensar, e por isso que a gente deixa algo pensando em ser solidário a quem não tem. Mas isso tem que mudar a nossa vida. Não é só por um momento, não é só por um instante. É preciso ser transfigurado.
na missão do dia a dia. Ou seja, volta a repetir, é dar ao outro o que é de Deus, é antecipar o céu na terra. Vamos pedir a graça nessa Eucaristia, e que assim seja, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Professemos a nossa fé.